Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Tiago Torres, sou o criador do Segredos do Ciclismo e estamos numa altura do ano em que começamos já a pensar na preparação da próxima época. Então, neste vídeo, eu quero mostrar-te quais as várias estratégias que tu podes adotar para preparar a próxima época da melhor forma. Esta fase é a melhor fase da temporada, particularmente aquela que eu gosto mais, porque é uma altura do ano onde nós começamos a trabalhar a nossa visão, os nossos objetivos, aquilo que nós queremos fazer esta temporada, aquilo que nós queremos desenvolver na nossa preparação física. E então, esta altura é uma altura que está muito dependente da organização do calendário de competições que nós vamos definir para a nossa temporada. E esse é um passo que muitos ciclistas falham ou, digamos assim, não valorizam com a importância que ele realmente merece. O calendário de competições vai definir toda a estratégia e ele vai ser um guia para nós percebermos que tipo de alterações temos que fazer ao longo do percurso para conseguirmos chegar à nossa melhor forma física. Então, se tu ainda não preparaste o teu calendário, este vídeo de certeza que te vai ajudar e caso tu já tenhas preparado, acho que no final vais conseguir entender melhor que existe algum ponto ou outro que pode ser melhorado. Então vamos começar por fazer uma visão geral de como funciona a nossa temporada. Então nós estamos aqui em novembro, onde iniciamos agora a temporada e vamos terminar hoje no mês de outubro, como é lógico. O que é que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que são as competições que vão fazer a diferença na hora de prescrever o treino e preparar a nossa época. Então vamos imaginar que eu vou fazer, sei lá, 6 provas no ano, não é? Então eu vou fazer uma prova aqui, depois outra aqui, outra logo a seguir, vou dar um espaçamento, fazer mais uma aqui e vou fazer outra aqui e outra aqui no final. Ok? Vamos imaginar que eu tenho estas provas para fazer e agora eu quero delinear uma estratégia para preparar da melhor forma essa temporada. Então eu vou ter que passar por momentos em que eu prescrevo treino no sentido de progredir a minha forma e vou passar por outros momentos em que eu vou precisar de baixar a carga de treino para permitir manter-me numa forma agradável durante mais tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Na parte inicial da época, eu vou começar com calma, vou progredindo, até chegar às primeiras competições. Não é? Quando eu chegar aqui, nesta altura das primeiras competições, não é? Vamos imaginar que aqui estamos no mês de março, ok? Então, nós vamos começar a fazer uma carga intermitente, ora acima, ora abaixo, ora acima, ora abaixo. Porquê? Porque esta é uma fase em que a competição vai interferir muito na preparação. Nesta primeira fase, nós temos tempo mais que suficiente para definir quais as capacidades vamos trabalhar, quanto tempo vamos precisar para progredir nelas e quando a competição começa a entrar aqui no meio, nós já não temos tanto tempo para preparar as nossas competências físicas. Porquê? Porque temos que nos preparar para a competição em particular que vamos ter. Então, nós vamos estar a fazer um abaixamento da carga de treino porque temos que estar minimamente frescos na competição e, ao mesmo tempo, queremos continuar a desenvolver as nossas capacidades, mas precisamos de ganhar ritmo de competitivo. Então, vamos ter umas semanas com cargas altas, outras semanas que nós recuperamos, outras semanas com cargas mais intensas e a zona onde nós começamos a competir faz com que a nossa prescrição de treino seja um volume intermitente e uma intensidade intermitente. Então, isso vai acontecer ao longo de todas estas competições, até que nós vamos ter um período de um grande espaçamento entre uma prova e a outra. Não é? Vamos imaginar que aqui temos um mês de diferença. Então, isso quer dizer que eu tenho aqui um mês para continuar a desenvolver competências sem que as competições, entre aspas, atrapalhem essa preparação mais específica. Então, eu tenho duas opções. Ou posso, por exemplo, continuar aqui a progredir até à próxima competição, não é? E vou fazendo treinos específicos para desenvolver as minhas competências e depois tenho logo aqui outra vez as competições mais importantes e volto a baixar até, vamos imaginar que eu ainda tenho mais uma prova aqui, por exemplo, e outra aqui e vou fazer então
mais umas semaninhas antes de fechar a temporada. Então, isto é muito importante nós percebemos que quando nós definimos o calendário, nós vamos ter que pensar que quantas mais competições seguidas eu tiver, menos tempo eu vou ter para preparar essas competições. Okay? E se há uma competição que é realmente muito importante, eu tenho que dar algum tempo para ganhar condição física, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reservar um período sem competições para me conseguir preparar adequadamente nas competências específicas daquela prova. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que queremos fazer uma prova como a etapa do Tour, ok? Que é uma prova de montanha, normalmente, né? E que nós precisamos de preparar o nosso corpo para subidas longas, né? E nós não temos ainda essa competência muito bem desenvolvida. Nós vamos precisar de trabalhar de uma forma geral todas as nossas competências no início do ano, desenvolver a força, desenvolver sobretudo a endurance, capacidade aeróbica. E depois vamos subir um bocadinho a intensidade aqui, nesta altura que vamos ter as competições principais, umas semanas com mais carga, algumas semanas com menos carga. Normalmente, nas semanas de competição, reduzimos a carga para poder estar mais fresco na hora da prova, ok? E depois, quando tivermos um período aqui, vamos imaginar então que a etapa do Tour está aqui, ok? Vamos imaginar que é nesta altura. Então, este período aqui sem competições é ótimo para eu continuar aquele trabalho que eu desenvolvi aqui, ok? Que desenvolvi de uma forma genérica, de todas as capacidades de uma forma geral, e agora aqui eu vou começar a desenvolver especificamente as capacidades que eu quero para me desenrascar melhor nesta prova aqui. E, obviamente, depois vou precisar de uma ou duas provas antes para ganhar um pouco de ritmo e testar o meu corpo para saber se estou realmente apto ou não para chegar ali nas melhores condições. Então, conclusão, o que é que nós precisamos? Precisamos de definir o calendário de competições, ok? Depois de definir o calendário de competições, precisamos de perceber quais são os momentos em que eu não tenho provas e que posso desenvolver as minhas competências físicas. Depois, na zona das competições, o nosso treino vai ser muito intermitente, vão ser umas semanas com mais carga, umas com menos. O ideal até é irmos provocando alguns microciclos de recuperação para que não entremos em overtraining, porque se eu continuar a subir, vai chegar num ponto que vou perder rendimento muito mais rápido na época. Então é importante irmos intercalando microciclos de recuperação com microciclos de carga, com microciclos mistos. E depois é importante também termos um período no meio das competições que nos permita ter algum tempo só para preparar uma prova específica, para desenvolver, por exemplo, subidas longas, para fazer, por exemplo, séries de 30, 40 minutos em subidas longas, para eu começar a preparar o corpo para aquela prova específica, ou se de repente se é uma prova de contrarrelógio ou se é uma prova de sprint, e eu desenvolver melhor essas competências especificamente, ok? Lembrem-se sempre que no calendário vocês têm que ter momentos de ganho de forma física, de ganho de ritmo de competição, ok? E têm que ter outros momentos de trabalho específico de competências. E, portanto, as duas coisas não funcionam bem em conjunto. Eu não consigo desenvolver muitas competências quando tenho muitas provas seguidas e preciso de estar minimamente fresco para essas competições. Ok? Então, este é um dos exemplos e eu vou fazer um outro vídeo com um exemplo ligeiramente diferente para vocês perceberem que há várias formas de fazer para chegar àquilo que nós queremos, não é? Por isso, não percas o próximo vídeo. Um abraço e não te esqueças de subscrever o canal e deixar o teu gosto e partilhar com os teus amigos.